Que hora que você foi? Não, não estava fechado. É a porta que enguiça. Não, tem que mexer lá, mexer assim, ó. É a porta. A porta tem um negócio em cima que trava. É. Eu achei estranho que você é muito ali, ó. Eu abri lá cedinho. Não, é a porta. Não, mas a Adriana pegou. Pois é, mas estava aberto. Olha, vocês estiveram lá depois das 7? Pois então, às 7 horas está aberto. Não, ela não tranca. Não. Ela tranca a porta de dentro. Ela passa a chave. Porque lá de fora não mexe. Se tivesse fechado, eu teria visto depois que eu estive lá, logo depois que a Graça entrou. Eu não vi. Tava... O problema lá é que a porta, ela é assim mesmo, ela pega. Aqui tem várias. Por exemplo, essa porta que eu entro aqui, ó, no corredor, ela pega também a chave. Pois é, a chave também pega nessa aqui. Ah, é, eu sei lá. Lá faz um barulhão na cara da pessoa. Tertúlia. Gente, então, meu boa tarde aí para todos. Hoje é o dia 10 de agosto de 2009, segunda-feira. Agora, esse é o verbete 1290, 5 páginas, 45 logias e 7 máximas. O tema é teste conscienciológico, dentro da experimentologia, que é o método, processo, procedimento, experimento, prova, comprovação ou meios utilizados para o exame ou verificação para determinar a qualidade ou natureza ou comportamento de alguma coisa ou de algum sistema sob certas condições, opondo-se ao conceito de mera especulação dentro das áreas de pesquisa da conscienciologia. Aqui, ó, na verdade, se nós considerarmos aqui esse aqui também como um máximo, são 8 máximos ao todo, tá certo? Agora, o teste conscienciológico, as sondagens conscienciais, a reverificação dos dados, o teste mais empregado e debatido do motorista por meio do bafômetro, o álcool-teste ou etiloteste. Agora, o livro 700 Experimentos da Conscienciologia, o livro 100 Testes da Conscienciometria, o livro Conscienciograma, que tem 2.000 itens. Tudo isso são os testes nossos conscienciológicos, que a gente quer chamar a atenção. Na estruturologia, eu falo sobre as 6 características básicas, listadas em ordem funcional, capaz de explicitar de modo mais amplo a estrutura da composição dos testes em geral. Sob a ótica da serenologia, nós colocamos 3 manifestações evolutivas integradas: a auto-organização, a potencialização e a mutualização. Agora, no fim, nós falamos, a autoavaliação mais sábia é a pergunta antes de cada iniciativa pessoal. Qual o objetivo? De fato, estou propondo aqui a saúde ou a doença? A cosmoética ou a anticosmoética? Isso aí é a coisa mais séria e básica para nós todos. No teste de avaliação pessoal de 1 a 5, em qual posição você se coloca ante a exatidão dos testes em geral? Você é pesquisador detalhista? A bibliografia aqui, ó, tem 21 itens para a pessoa chamar atenção. Se você quiser ampliar aí os máximos, o mais fácil está no colégio e também na filiologia, tá certo? Agora, nós temos aqui umas perguntas. Qual a fissura consciencial mais comum deflagradora do assédio mental somático?
Tudo indica que parece a ânsia de poder, a dominação sobre as pessoas, a manipulação sobre as pessoas. Isso aí é que é o mais bravo que tem. E isso está em todas. Eu mesmo vou tocar nesse assunto aqui daqui a pouco. O que se atribui com maior relevância ao mérito evolutivo? A amplitude da assistência desencadeada pela Recim ou ao esforço pessoal para a sua execução? Eu acho que são as duas condições unidas, ou seja, o esforço pessoal interassistencial. É óbvio. Se você pensar, fica tudo claro. Vocês entenderam o que é que ler de novo? A que se atribui com maior relevância o mérito evolutivo? 2 pontos. A amplitude da assistência desencadeada pela Recim ou ao esforço pessoal para a sua execução? Eu, então, estou falando, são as duas condições, ou seja, o esforço pessoal interassistencial. Está claro? O que se pode fazer nessa vida para ser amparador na pós-dessoma? Existe uma técnica para isso no aqui e agora? Já existe um verbete nesse sentido? Há vários verbetes. Procure principalmente aqueles que estão estudando a conscienciometrologia e a interassistencialidade, né? Eu acho que aí fica mais claro para a pessoa. Ontem, quando questionei sobre impacto terapia e mau humor, eu me referi às pessoas que têm mau humor e que acabam falando tudo na cara das outras por hábito ou falta de respeito e não para esclarecê-las. Essa linha tênue que eu gostaria que o senhor me esclarecesse. O problema todo é o seguinte, tal pessoa não está esclarecendo, ela é sem educação. Impacto terapia é um processo de educação, de bom ânimo, de assistência. Essa pessoa não, ela está assediando, ela está perseguindo. TARES é assistência ou esclarecimento interassistencial educado. Uma pessoa que é grossa, é grossa. Uma pessoa grosseira, é grosseira. Uma pessoa educada é outra coisa, não é totalmente diferente. Agora, a TARES é da pessoa educada. A impacterapia é a TARES educada. Eu quero dizer para vocês que ontem o Monk apareceu lá com um episódio que está falando sobre um assunto que eu estava escrevendo, por incrível que pareça. Ou eu entrei na onda dele antes de ver, ou ele entrou na minha. O resumo seria, o tema é a relação transformadora. Que o psiquiatra vira para ele e fala que a mulher, que ele está muito interessado na mulher, que está fazendo, às vezes, de mãe para ele. Mas isso é a relação transformadora. Bolas, é isso que eu estou. Eu até resolvi fazer o verbete, já está lá encaminhado, porque é justamente isso que eu estou estudando. Você sabe o que é relação transformadora? A psiquiatria, a psicologia já entrou muito nisso. Por exemplo, uma pessoa tem lá, a família está com um problema. Aí nasce um recém-nascido primogênito, muda a família. Outro está lá um negócio, está uma briga em casa, uma coisa danada. Aí arranja uma cachorra muito bonita, a cadela, melhora o processo, que é, você está entendendo? O processo da relação transformadora. Aquela pessoa que entra e muda. Então, por exemplo, vem o amparador de função da TENEPS e ajuda o tenepsista. É a relação transformadora. Daí em diante, a vida alcança outra coisa. A pessoa está muito isolada, muito sozinha. Arranja, por exemplo, aí uma dupla, cria uma dupla evolutiva. Às vezes muda tudo. Então, essa que é a relação social, convivial, de convivência transformadora. Entende? Eu já tinha isso tudo lá, já estava tudo encaminhado. A hora que eu vejo lá, o cara usou a expressão que eu estou usando. É a melhor delas. É melhor do que relacionamento social ou relacionamento transformador, muito embora seja sinônimo, mas é melhor do que isso. E ele usou direitinho, relação transformadora. O povo que traduziu foi em cima do lance. A primeira vez que eu vejo alguma coisa nesse sentido no Monk. Entende? Ontem, você sabe, o Monk aparece no canal 57, no domingo, 7 horas da noite. Eu, por sinal, peguei uma parte lá do negócio, não peguei tudo, não. Agora, gente, eu tenho aqui uma coisa fora de série hoje para mostrar para vocês. A revista é a revista Veja, que saiu ontem.
3, adiante. O caso é a entrevista com a doutora Rosângela Alves Justino. Homossexuais podem mudar. Agora, veja, isso aqui, até que enfim eu estou vendo alguma coisa escrita na imprensa contra esse lobby dos homossexuais. Eu já fiz estudo que essa mulher fez, o tempo todo. Porque uma pessoa ela é homossexual, ela está homossexual. Porque ninguém tem sexo, a consciência não tem sexo. Então esse povo faz o lobby e ela está falando tudo com pingo nos is, baseado na Organização Mundial da Saúde, que eu sempre falei. Agora veja, isso aqui, coitada, ela nem aparece com a cara, porque ela tem medo de ser morta. Porque você sabe, quem mata mais homossexual, eu vivo falando isso há anos, são os homossexuais. Eu sei de casos que eu vi lá no interior, que o homossexual foi morto porque queria deixar a homossexualidade. Os outros pegaram e acabaram com ele. Está entendendo? O processo é terrível isso aí. Mas, por exemplo, entre eles mesmos, tem das maiores cabeças, igual o Luiz Motti, ele também acha que tem homossexual que muda. Como é que é isso? Agora, veja, eu vou ler para vocês, que isso aqui, ó, a maior parte que ela está falando, eu assino embaixo. A maioria das coisas. É uma perfeição. Essa mulher é fora de série, tem 50 anos, agora ela vai defender o mestrado, doutorado, que ela nunca ligou para isso. E está falando a realidade do conselho de psicólogo, que lá estão sendo mandados pelos nazistas, os homossexuais nazistas. Ela está falando bem claro. Quantos anos o Locha, esse povo todo tem falado disso tudo. É uma vergonha que a Organização Mundial da Saúde não faz isso. Agora, veja, eles usam, ela está faltando aqui ainda alguma coisa de observação que ela não fez, uma delas. Esse negócio do processo gay, aquele desfile que eles falam, é tipo nazista. Você já viu a parada gay? É totalmente nazista. É o mesmo estilo, tudo é feito tipo nazista. Mas, olha, homossexuais podem mudar. Entrevista. A psicóloga, outra coisa, não está na primeira página do jornal, da revista, não, tá? Eles não puseram. Eles também devem ter seus medos lá, a revista. A psicóloga repreendida pelo Conselho Federal de Psicologia, por anunciar que muda a orientação sexual de gays, diz que ela é quem está sendo discriminada. É lógico que é. Agora veja, Rosângela Alves Justino, 50 anos, formada em 1981, Centro Universitário Celso Lisboa, Rio de Janeiro. É especialização em psicologia clínica escolar. Considera a homossexualidade um transtorno para o qual oferece terapia de cura. Ela está certa. Eu atendi gente, um dos troços mais sérios que aconteceu comigo foi em São Paulo. O rapaz chegou lá, queria suicidar. Eu falei assim, não, vamos dar um jeito. Ele mudou totalmente. Casou, tem filhos, está muito bem de vida e tal. E era homossexual, com uma porção de experiência, opção de coisa. Foi lá para pedir para mim, dá um jeito. Você passa esse negócio aí de estado vibracional, passa isso em cima de mim, vê se melhora. Aí eu fui olhar, o cara estava assim, ó, de assediador. A gente andou consertando a coisa, ele também consertou, foi ele que consertou, né? Com assistência, ele mudou tudo. Igual esse, uberava, eu tratava homossexuais para não suicidar e cara que queria deixar a homossexualidade. Eu tratei um monte disso durante o período, porque no movimento espírita é assim, ó, esse povo entende, com transtorno. Agora, então, vamos ver. Ela, então, estuda e considera a homossexualidade um transtorno para o qual oferece terapia de cura. Censurada publicamente pelo Conselho Federal de Psicologia, formado, segundo ela, por muitos homossexuais, deliberando em causa própria, e é verdade, está cheio de psicólogo homossexual, eles gostam disso, muitos vão estudar de propósito. E impedida de aceitar paciente em busca de tratamento. Ela é da Igreja Batista. A militância homossexual é igual ao nazismo. Só se deixa fotografar ela por se sentir ameaçada. Está aqui, ó, a cara tapada. E outra coisa, é na sessão de entrevista das páginas amarelas da revista. Agora veja as perguntas. Ela respondeu tudo em cima do lance, não deixou nada que perguntaram. E colocou até coisa em cima da entrevistadora. A senhora acha que os homossexuais sofrem algum distúrbio psicológico?
O Conselho, então, ela responde: o Conselho Federal de Psicologia não quer que eu fale sobre isso. Estou amordaçada. Sempre foi assim. A minha turma, eu já perguntei há vários anos, desde lá do Rio. Agora, veja, o que posso dizer é que eu acho o mesmo que a Organização Mundial de Saúde, igual eu, a OMS. Ela fala que existe orientação sexual egodistônica, que é aquela em que a preferência sexual da pessoa não está em sintonia com o eu dela. Quer dizer, o homossexual também é um, não é só o heterossexual. Vocês estão entendendo? É isso que é o correto, olha a lógica, olha os fatos. Agora, então, ela diz: a preferência da pessoa não está em sintonia com o eu dela. Essa pessoa queria que fosse diferente. A OMS diz que ela pode procurar tratamento para alterar sua preferência. Gente, isso é da ONU, a Organização Mundial da Saúde, o departamento da ONU. Agora, a OMS diz que homossexualidade pode ser um transtorno. E ela fala: eu acredito nisso. Preciso continuar a atender as pessoas que voluntariamente desejam deixar a atração pelo mesmo sexo. Agora aqui, ó, continuação. Há muito tempo que eu estava esperando ver se ia aparecer alguma coisa na imprensa, de alguma coisa nesse sentido. Até que, enfim, quantos anos? Agora aqui, numa das respostas ela está falando: a própria pedofilia, o exibicionismo, o voyeurismo podem vir atrelados ao homossexualismo. E tem tratamento. Quer dizer, se tem tratamento para pedofilia, por que não pode ter para a homossexualidade? Eu sempre achei isso estranho. Quando utilizamos as técnicas para minimizar esses problemas, a questão homossexual fica mínima, acaba regredindo. Gente, o que eu vi de homossexual com pedofilia não está no gibi de tudo quanto é jeito. Eu lembro que eu não posso esquecer, em Monte Carmelo, o meu irmão, que era menor do que eu, 4 anos, foi lá, estava muito agitado com o negócio, porque tinha um campinho que eles trancavam o portão. Então eu fui lá para ver. Tinha um cara que passava de cidade em cidade, vinha pelo trem, e pegava os meninos e fazia sexo oral na meninada toda. Está entendendo? E dali começava uma opção de coisa. Agora, lá, tinha mais ou menos 35 crianças em torno do cara. Isso é minha terra, Monte Carmelo. Outra coisa, aí tem homossexualidade, pedofilia, voyeurismo, tem tudo que vocês pensarem. Eu entrei lá de gaiato para ver o que era. Quando eu vi aquele negócio, aí a polícia depois deu em cima do homem, ele caiu fora, saiu fugido para Goiás, de tudo quanto é jeito. Eu lembro disso como se fosse hoje. Lembro do povo que estava lá, e na hora que eu cheguei, quem é que estava sobre a performance do cara? Eu vi tudo. Agora aqui, há estados que mostram ser gay não é escolha, uma questão constitutiva da sexualidade. A senhora acha mesmo possível mudar essa condição? Cada um faz a mudança que deseja na sua vida. Olha só, ela liquida com tudo. A motivação é o principal fator para mudar o que se quiser na vida. Agora depois, a senhora é heterossexual? Sou. Agora, por sua lógica, seria razoável dizer que a senhora quisesse virar homossexual, poderia fazê-lo? Eu não tenho essa vivência. O que eu observei ao longo desses 20 anos de trabalho, 20 anos, foram pessoas que estavam motivadas a deixar a homossexualidade e deixaram. Foi o que eu também vi. Eu conheço gente que mudou orientação sem nem precisar de psicólogo. Eles procuraram um grupo de ajuda e amigos e conseguiram. Eu também vi isso. Agora, conheço pessoas que deixaram as práticas homossexuais e isso lhes trouxe conforto. Perderam a atração homossexual, que foi se minimizando, deixar de se sentir o desejo por intermédio da psicoterapia e por outros meios. Agora aqui, sem dúvida, quem conta com um profissional da área de psicologia tem um conforto maior. Eu sempre digo que é um mimo você ter um psicólogo para ajudá-lo a fazer essa revisão de vida. Ela está certa. É aquilo que eu chamo, manga madura, doce de leite, a bênção, é o mimo que ela está chamando aqui. Realmente, as pessoas se sentem muito aliviadas com isso. Agora aqui, esse alívio não seria maior se a senhora as ajudasse a aceitar sua condição sexual? Ela responde, veja só a resposta:
Esse discurso está por aí, mas não faz parte do grupo de pessoas que eu atendo. Eu também, é o que eu tenho visto. Normalmente elas vêm com pedido de mudança de vida, porque elas estão sofrendo, porque elas não querem continuar daquele jeito. Que a homossexualidade é sempre uma coisa mais à margem. É tanto que muitos homossexuais acham que eles são anormais, né? São um pouco diferentes. Isso já mostra como é que é. Agora aqui, não é cruel achar que os gays têm alguma coisa errada? Isso é a repórter. O que eu acho cruel é ser um profissional que quer ajudar e ser amordaçada. Não poder acolher as pessoas que vêm com uma queixa e com um desejo de mudança. Isso é que é crueldade. Eu estou me sentindo discriminada. Há diversos abaixo-assinados de muitas pessoas que acham que eu preciso continuar a atender quem voluntariamente deseja atração pelo mesmo sexo. Eu assino esse abaixo-assinado se aparecesse aqui. Por que a senhora acha que o Conselho Federal de Psicologia está errado e a senhora está certa? Há no Conselho muitos homossexuais e eles estão deliberando em causa própria. O Conselho não é o agrado de todos os profissionais, não é do agrado de todos os profissionais. Chato, né? Profissional, psicologia sempre tem um problema nisso aí. Amanhã ele muda. Eu mesmo posso me candidatar a ser presidente do Conselho de Psicologia. Além disso, esse conselho fez aliança com um movimento politicamente organizado que busca a heterodestruição e a desconstrução através do movimento feminista e do movimento pró-homossexualista, formado por pessoas que trabalham contra as normas e os valores sociais. Ela falando isso, o negócio é sério, hein? Esse negócio desse conselho está tudo furado mesmo. Agora aqui, gays existem desde que o mundo é mundo. Isso é a pessoa falando, para fazer a pergunta. Aparece em todas as civilizações. Isso não indica que é um comportamento inerente a uma parcela da humanidade e não deve ser objeto de preconceito? Não tem preconceito nenhum com nada. A gente atende homossexual, heterossexual, bicho, animal, quem for, voyeurista, não é isso? Pedófilo, vamos atender todo mundo, assistência. Agora, veja, olha, eu também estou sendo discriminado. Estou sofrendo preconceito. Será que não precisaria haver mais aceitação da minha pessoa? Olha só ela colocando o negócio, não tem saído isso aqui. Há discriminação contra todos. Em 2002, fiz uma pesquisa para verificar as violências que as pessoas costumam sofrer. E o segundo maior número de respostas foi para discriminação e preconceito. As pessoas são discriminadas porque têm cabelo pichain, porque são negras, porque são gordas. Você nunca foi discriminada? Ela perguntou para a repórter. Não como os gays são, ela respondeu. Não. Nunca ninguém a chamou de nariguda, de dentuça, de magrela. O que quer dizer que as pessoas que estão homossexuais sofrem discriminação como todas as outras. Eu não tenho trabalhado pelos que estão homossexuais. Estar homossexual é um estado. Agora, as pessoas são mulheres, são homens, e algumas estão homossexuais. Veja, como lógica, não tem jeito, uma resposta dessa. A dona entupiu a boca de tudo. Outra coisa, isso não é discriminação. Agora, aí a pergunta da repórter. A repórter, eu posso ler aqui para vocês o nome dela, que eu não falei, é bom vocês saberem. O que é que está falando? Tem um lugar aqui que parece que está falando nela. Não está, não. Não tem nem nome, ficou pela redação. Hein? Ah, não, está aqui em cima. Juliana Linhares, que é o nome dela, tá certo? Mas agora aqui, ó, tá mais ou menos no fim aqui. O ativismo pró-homossexualismo está diretamente ligado ao nazismo. Todos os movimentos de desconstrução social estudam o nazismo porque compartilham o ideal de domínio político e econômico mundial. Eu já falei disso aqui esses dias aí atrás, vocês viram. Agora aqui, isso não é discriminação contra os que são homossexuais e gostam de ser assim? Isso é o que você está dizendo, não é o que a ciência diz. Não há tratados científicos que digam que eles existem. Eu não rotulo as pessoas, eu não chamo ninguém de neurótico, de esquizofrênico. Digo que estão esquizofrênicos, que estão depressivos. Veja a mulher, perfeito isso aí, a racionalidade.
A homossexualidade é algo que pode passar. Há um livro do autor Claudemiro Soares que mostra que muitas pessoas famosas acreditam que é possível mudar a sexualidade. Entre eles, a Marta Suplicy, o Luiz Motti, que é o cara que mais defende o homossexual. Ele acha que o homossexual também pode mudar. Esse tem cabeça. Ele é um sociólogo, né, o Luiz Motti, lá da Bahia. E até o Michel Foucault, ele também achava que a pessoa podia mudar, e ele era homossexual. Agora, todos historicamente ligados à militância gay. A Marta Suplicy também, vocês sabem, né? Que ela é ligada a isso. Agora aqui, quantas pessoas a senhora já ajudou a mudar de orientação sexual? Ela responde, nunca me preocupei com isso. Psicólogo não está preocupado com números. Eu vou fazer isso a partir de agora. Vou procurar academia novamente, vou fazer mestrado e doutorado. Até hoje eu só me preocupei em acolher pessoas. Ela nunca se defendeu, coitada. Essa mulher é ótima. Agora, o que a senhora faria se tivesse um filho gay? Eu não teria um filho homossexual, eu teria um filho. Vocês estão entendendo, gente? Olha a lógica dessa mulher. Não é possível que o povo não vai ver essa reportagem. Que inteligência da dona, tudo em cima do lance, todas as coisas que nós estamos falando aqui. Agora aqui, eu teria um filho, eu iria escutá-lo e tentaria entender o que aconteceu com ele. Os pais devem orientar os filhos segundo os seus conceitos. É um direito dos pais. Olha, eu quero dizer que geralmente as pessoas que vivenciam a homossexualidade gostam muito de mim. E também quero dizer, eu vivi com isso o tempo todo, só com o Chico Xavier, eu trabalhei 10 anos. Olha, o Joaquim que eu estou falando, aquele que mora lá agora, que foi lá, esses dias escreveu aqui, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, homossexual, foi lá para a Califórnia, está lá em São Francisco, que é a pátria, né? Vamos dizer, o Vaticano dos homossexuais na Terra. E também quero dizer que não sou eu que defendo essa tese, apenas estou sendo protagonista nesse momento da história. Veja, a mulher sabe muito bem. Agora aqui, a senhora se considera uma visionária? Não. Eu sou uma pessoa comum, talvez a mais simplesinha. Não tenho nenhum desejo de ficar famosa. Nunca almejei ir para a mídia, ser artista, ser fotografado. Vai estar fechando a cara, apareceu aqui mascarada. Agora aqui, a senhora já declarou que a maior parte dos homossexuais é assim porque foi abusada na infância. Em que a senhora se baseou? No interior, eu vi isso, as carradas. O negócio era mais comum em Minas Gerais, na década de 30, 40 e 50. É fato que a maioria dos meus pacientes que vivenciam a homossexualidade foi abusada, sim. Enquanto nós conversamos aqui, milhares de crianças são abusadas sexualmente. Os estudos mostram que os abusos, especialmente entre os meninos, são muito mais comuns. Aquelas brincadeiras entre meninos, porque podem ser consideradas abuso. O que vemos é que o sadomasoquismo começa aí, porque o menino acaba se acostumando àquelas dores. O homossexualismo também. Agora aqui, o espírito cristão não requer que os discriminados sejam tratados com maior compreensão ainda. Isso é a repórter. Se eu não amasse as pessoas que são homossexuais, jamais trabalharia com ela. E que dou com o assunto, né? Agora aqui, por que a senhora se disfarça para ser fotografada? Um dos motivos é que eu não quero entrar no meu prédio e ter o porteiro e os vizinhos já achando que eu tenho algum problema ligado à sexualidade. Além disso, quero ser discreta para proteger a privacidade dos meus pacientes. Por fim, há ativistas que têm muita raiva de mim. Eu recebo vários xingamentos, eles me chamam de velha, feia, demente, idiota. Trabalho num clima de medo clandestinamente, porque sou muito ameaçada. Aliás, estou fazendo essa entrevista, e nem sei se você não está a serviço dos ativistas pró-homossexualismo. Eu estou correndo risco. Colocou a dona, como é que é o nome dela? Juliana, como é que é? Juliana Linhares no buraco. Ela não falou. Eu acho que aí era o caso da entrevistadora ter falado, e ela não falou nada. Logo em seguida eu pergunto, que poder exatamente a senhora atribui a esse ativista pró-homossexualismo? O ativismo pró-homossexualismo está diretamente ligado ao nazismo.
Escrevi um artigo em que mostro que todos os dois movimentos têm coisas em comuns. Todos os movimentos de desconstrução social estudaram o nazismo profundamente. Por quê? Compartilham o ideal de domínio político e econômico mundial. As políticas públicas pró-homossexualismo querem, por exemplo, criar uma nova raça e eliminar pessoas. O que o povo sempre falou, eu já disse isso aqui, desde lá de Uberaba eu vi isso. Os homossexuais querem que todo mundo seja andrógeno. Eles acham que a humanidade toda é andrógena e tem que continuar sendo andrógena. Ela não está sabendo disso. Outra coisa é que ela não está falando também que as paradas gays são imitação dos nazistas. Isso aqui, ó, ela não está sabendo o que é que se passa. Agora, por aí ela fala, no fim ela fala assim, essas pessoas que estão homossexuais estão ligadas a todo um poder nazista de controle mundial. Agora, a dona, no fim, faz a última pergunta. Não há certo exagero em comparar a militância homossexual ao nazismo? Aí ela responde, bom, se você acha que isso pode me prejudicar, então tire da entrevista. Mas é a realidade. A dona deixou, né? Chato, né? Tira da entrevista, se você acha que é demais. Gente, há muito tempo que eu não vejo uma brasileira que é aquele negócio, seja homem ou mulher, essa aqui é homem, essa é perfeita, essa tem testosterona junto com estrogênio. É uma senhora personalidade, parabéns. O nome, Rosângela Alves Justino. Por incrível que pareça, ela é evangélica. Você está vendo? Um dos evangélicos do Brasil que tem cabeça. Isso aí é uma beleza, a gente vê uma coisa dessa. Os evangélicos nem sempre socorrem, porque a maioria é tudo amigo lá do Edir Macedo, não sei o que é, né? Um negócio. Agora, gente, isso é um negócio muito sério. É bom a gente pensar. Agora, ó, a vida é assim mesmo. É igualzinho o caso dos mal assistidos, despossuídos e outra coisa mais. Voltando aqui ao Terry Eagleton, depois da teoria, eu quero ler para vocês um dos negócios dele também, que ele está falando a verdade sobre o processo da sociologia, que vale a pena falar isso para vocês, que eu já toquei nesse assunto, que é o problema do proletário e do proletariado, que é o problema que havia do marxismo, que hoje já está no buraco. Mas o caso é o seguinte, quanto ao desaparecimento do proletariado, devemos nos lembrar da etimologia da palavra. Olha só, etimologia de proletário. Você sabe que vem de prole, né? Prole quer dizer da filharada. Agora, na sociedade antiga, o proletariado era aqueles pobres demais para servir ao Estado como detentores de propriedades. E que, em vez disso, serviam produzindo filhos. Que é aquilo que eu falo, a coisa mais fácil que tem na vida para fabricar é gente. É só juntar um debilóide macho de um lado e uma debilóide fêmea do outro, deixa junto que aparece um debilóidezinho lá no meio. Então, veja, produzindo filhos, que isso são as proles, que é aí que vem a palavra proletariado, como força de trabalho, aumentando o povo para poder trabalhar, virar escravo. São aqueles que não têm nada a dar além de seus corpos. Proletários e mulheres são, assim, aliados íntimos. É aquilo que eu falo. O debilóide macho e o debilóide fêmea. Aliados íntimos, como de fato são hoje nas regiões empobrecidas do mundo. Onde é que nasce mais gente atualmente? Na África. O extremo da pobreza ou perda do ser é ficar reduzido a nada além de si mesmo. É trabalhar diretamente com o seu corpo como faz os outros animais subhumanos. Gente, é perfeito isso aqui. É como essa ainda é a condição de milhões de homens e mulheres no planeta, é estranho que não digam que o proletariado desapareceu. Desapareceu nada, continuou tudo aí do mesmo jeito. Mas agora, o marxismo, esse sim, é que sumiu. Mas proletariado, neca. Vocês estão entendendo? Aquela pessoa que não tem nada para fazer, que só faz filho. O interior está cheio de gente assim. Era assim que eles tratavam até na minha terra. Mas esse povo aí só sabe fazer filho. Aquela cidade do interior, pequenininha, aquele negócio. É o proletariado, são os proletários. Certo? Agora aqui, outra pergunta. Quando movimenta-se energia, sempre tem a pessoa um acoplamento? Porque às vezes eu sinto as energias se movimentarem melhor com a ajuda do amparador técnico. Sim. Com a ajuda você sempre pode caminhar melhor, mas agora quando você movimenta as energias, se as energias forem negativas, você vai atrair e fazer evocação de assediador. Aí o negócio piora mais ainda.
Tem que ver isso. A qualidade da intenção é que vai normatizar e qualificar a energia. Aqui outra pergunta. Os gays que se declaram curados desse transtorno continuam falando e gesticulando de maneira típica. O que se deve à cura não eliminar esses resíduos? O que se deve à cura não eliminar esses resíduos comportamentais? Não terá sido um pseudo-cura, uma alta artificial? Não. Aí existe um negócio que explica bem uma situação dessa. Nós todos temos aquilo que no Oriente se chama de Yin e Yang, que é a parte da energia mais feminina ou da energia masculina. Aquilo que eu falo, seja homem ou mulher, que é o estrogênio e é a testosterona. Às vezes tem um homem que tem, vamos dizer, o estrogênio superior à testosterona nele. Essa pessoa, por exemplo, às vezes vai estudar, por exemplo, pediatria, e às vezes são os maiores pediatras que se conhecem. No entanto, eles não são homossexuais, mas eles são um pouco efeminados. Pelo jeito, aquilo é devido o teor, a qualidade, o percentual de hormônio feminino que está predominando em cima dele, que é, no caso, o Yin, que não é o Yang. Agora, veja, eu tive professor de medicina que era fora de série, um verdadeiro sábio. Agora, andava tudo, qualquer coisa que ele carregava era assim, bem feminino, a voz era feminina. No entanto, tinha filho, mulher fora de série, tratava todo mundo, se dedicava às crianças, era um homem probo, tinha hombridade de alto nível, não tinha nada a ver com isso. Então, veja, uma coisa é ter um predomínio hormonal, outra coisa é ser homossexual, outra coisa é ser heterossexual, outra coisa é curar a homossexualidade daquele que acha, e outras coisas mais. Vamos colocar isso tudo bem claro, a situação é essa. Então, não vamos confundir. Agora, uma pessoa, por exemplo, esse nosso amigo, por exemplo, nunca foi homossexual, casou, teve filho, mas vocês não conhecem nenhum homem que tem uma quedazinha e não é homossexual, é machão. Outra coisa, vocês nunca viram homossexual daqueles que brigavam e chegavam até cortar os outros na praia de Copacabana, por exemplo, a turma lá no Rio, brigando com todo mundo e mostrando os músculos? Vocês nunca viram homossexual que é inflado de músculo? O que é? É a mesma coisa, é o processo. Ele é homossexual pela situação dele, quer dominar todo mundo pela homossexualidade, mas a partir dos músculos. E existe até político no Brasil que já fez uma opção de coisa nesse sentido, né? Brigou com todo mundo, né? E brigar todo mundo, que eu não vou dar um nome aqui, mas que é conhecido, político. Vocês sabem disso. É um que brigava nas praias lá do Rio. Eu mesmo vi uma briga dele. Por isso que é que eu estou falando. Nessa ocasião, ele ainda não era, não. Ele era só artista. Só mexia com música. Vocês sabem, né? O que é que eu estou falando? Vocês sabem bem, né? A situação, como é que é? O Brasil está assim disso. O senhor não aventa a hipótese de existir um gene de homossexualidade originando a conformação cerebral e glandular, determinando essa característica da personalidade? Como explicar a homossexualidade nos animais? Não, todo mundo sabe disso. Isso aí é uma das hipóteses que tem para explicar a homossexualidade, que pode ser um processo de gene, porque há um desvio, de qualquer maneira, da bula, das instruções de uso do corpo. Há um desvio, então há um processo de desvio, não há dúvida que é. Gente, um corpo normal, ele tem que vir com a bula dos aparelhos dele. Se ele vem e a pessoa não quer usar aquele aparelho, quer usar um que é uma antípoda, o contrário, tem alguma coisa errada, eu sempre achei isso. Homossexualidade, querendo ou não, vocês têm que usar o seguinte, é totalmente anormal. É igualzinho fumar pelo nariz, como eu falo, usar luva no pé, usar sapato na mão. Não é a mesma coisa. Lógica é lógica, eu estou baseado em fatos. Agora veja, tem umas coisas estranhas. Nós exaltamos, por exemplo, o homossexual. Então não é o caso da manhã começar a exaltar também o pedófilo? Isso é terrível, a minha pergunta, mas veja, não é o caso? Se nós começarmos a exaltar o homossexual e não colocar o homossexual no papel que ele desempenha, e o pedófilo?
Ele também vai falar a mesma coisa do homossexual, porque eles estão assim juntos. Porque tudo é desvio sexual. O problema é esse. E outra coisa, o processo de pedofilia quase sempre é baseado numa compulsão violenta que a pessoa tem. Igualzinho, às vezes, certos casos de homossexualidade que eu mesmo já vi. Então, como é que fica isso? A pedofilia é totalmente satanizada. E a homossexualidade é santificada? Gente, onde é que tem a lógica disso? Tem alguma coisa errada. Os percentuais são mínimos de diferença aí no caso. E o voyeurista? Como é que fica? E o sadista? O sadomasoquista, mas o sadista, o sádico, como é que fica? O que há? Vocês estão começando a entender? Agora veja, isso tudo é a época que nós vivemos, que é a época dos excessos. Está cheio de coisa para ser consertada. De modo que a parada gay ainda vai longe. Isso é só para começar. As conséus já vieram por aí, tem muito dinheiro atrás. Há muito interesse dentro do regime do capitalismo selvagem que nós estamos vivendo aí. De modo que, vamos ver, agora, uma mulher igual essa. Eu estou falando dessa mulher porque eu tenho medo deles assassinarem essa mulher. Por muito menos eu vi gente sumir lá no interior. Por muito menos, na década de 40 e 50. Inclusive, lá no interior, por exemplo, um dos caras começou a falar um negócio, e falando da homossexualidade da igreja. Nunca mais ele apareceu. Aí nós, que éramos rapazes, naquela ocasião, procuramos pelo cara, ele sumiu. Eles mataram ele, mas sumiram. E outra coisa, a base era a igreja católica. Tudo, eu vi cada caso do Arco da Velha nessa história, por isso que eu estou falando. Eu tenho receio dessa mulher. Essa mulher é uma heroína, ela é uma bandeirante, ela é uma desbravadora, ela é fora de série. Porque isso aí está para ser falado há muito tempo. Meus amigos da psicologia, jamais apareceu um para falar essas verdades, ou fazer uma declaração disso. Que o processo aí é óbvio. Eu não, eu já dei entrevista sobre isso vários anos, várias vezes, mas é que dentro da minha área, também não sou psicólogo para estar atendendo, mas já tinha atendido esse povo todo, minha vida inteira. Os últimos que eu atendi mais sérios foi quando eu ia a São Paulo todo mês, lá no primeiro domingo, que apareceram lá uns caras lá atrás, muito sério. Agora, onde já me criou mais problema, um dos lugares mais sérios que teve com isso, foi em Buenos Aires. Que apareceram 2 caras lá que queriam subverter tudo. Eles queriam transformar a conscienciologia na homossexolândia. Você está entendendo? Então, eles foram muito de acordo. A hora que eu comecei a mostrar o meu ponto de vista da realidade do corpo e que a consciência não tinha sexo, pronto. No terceiro dia do meu curso, eles sumiram, não apareceram mais. Aí a turma abençoou até os 2, nunca mais eles apareceram. Mas esses eram militantes, vamos dizer assim, clandestino brabo, para valer. Esses foram os últimos que eu vi. O mais? Mas não, nós temos aqui homossexuais que trabalham conosco, tudo isso. Você sabe, aqui mesmo na comunidade tem gente que é homossexual, sem problema nenhum. Agora, tem gente também que já veio e mudou totalmente. Tudo isso já aconteceu. E outra coisa, tem mulheres lésbicas também. Ela não está falando aqui, mas é bom eu falar. Eu atendi muitas lésbicas que mudaram a vida delas. E tudo devido à circunstância da vida e à pressão que havia. O processo de lesbianismo. E outra coisa, muitas dessas lésbicas, você sabe, as lésbicas quase sempre gostam de parecer homem, corta o cabelo curtinho, etc., tem pouco peito, etc., são despeitadas. Né? Mas tem as outras que trabalham com elas, que foram seduzidas por elas, essas quase sempre mudam mais depressa. Quase sempre, elas são boazudinhas e minhões. No interior eu vi muito disso. Que as mulheres, às vezes, gostam da mulher boazudinha, mignon. Entende? A lésbica. Tudo isso também nós já tratamos no interior. Eu, como falo as coisas todas aqui para vocês, o que é que eu já passei, e as coisas da assistência, eu estou expondo isso aqui e batendo palma para essa mulher que é fora de série.
E outra coisa, eu bato palma também hoje para a revista Veja, para fazer isso aqui com essa seriedade que foi feito. Isso não é todo dia. A revista Veja nisso cresceu um ponto nessa história. Agora, vamos ver na próxima semana as cartas dos leitores que eles vão publicar. É uma pena que a gente não veja as cartas todas dos leitores, porque eles selecionam e só põem aquilo que interessa para a revista. Né? Mas a próxima eu deixo por conta de vocês, tá certo? Daqui uma semana, quem viver, verá. E vamos ver o que vai acontecer com a Rosângela. Eu vou jogar energia para ela, coitado, que ela é bom. Vamos pensar nela positivamente, para ela ajudar esses homossexuais. Gente, eu já vi muitos que suicidaram. Eu vi os que suicidaram porque queriam ser homossexuais, a família não deixou. Eu mesmo conto esse caso aí, porque tinha um que era até do povo da família, era meu amigo. Eu seguia aquilo tudo com calma. E vi também o contrário, a pessoa queria deixar a homossexualidade, que a pressão estava muito grande em cima, a situação toda, que ela acabou suicidando. Eu vi tanto um caso como outro. Agora, homossexual mesmo, que não pôde se expor, eu vi uns 3 casos. Muito sério. Como o senhor analisa a lei que aprova a adoção de crianças por casais gays, monogâmicos e financeiramente bem estruturados? Eu acho o seguinte, adotar criança é uma benção, seja quem for. Se eles tratam direito, se o governo está vendo, eu assino embaixo, sou 100% favorável. Agora, preciso ver o que vai acontecer com essa criança depois. A criança vai ser criada como andrógeno? Isso aí é a pergunta que eu faço, deixo no ar. Mas eu sou 100% favorável. Se um homem teve várias existências anteriores como mulher, nesta ele não corre o risco de ser homossexual por inércia e condicionamento comportamental. Meu amigo, eu digo a você, para você pegar um livro que eu recebi psicográfico, que chama Cristo Espera por Ti, que trata justamente desse caso. Já começa, eu viver num corpo de homem? Isso, o texto do romance começa por aí. Quer dizer, então é bom você examinar, que é a área do Zéfiro. Tá certo? Cristo espera por ti, tá bom? Tem aí na Mega Store, tá certo? Mas então, gente, hoje nós vimos aí um teste conscienciológico sobre a sexualidade, tá certo? Estudamos a sexomática até o momento. Mas o que você queria falar? Na página 35, sim, eu gostaria que você analisasse a estruturologia, essas 6 condições aqui. Conforme a experimentologia, eis 6 características básicas listadas em ordem funcional, capaz de explicitar de modo amplo a estrutura da composição dos testes em geral. Condições. As condições aqui entra o processo seguinte: que teste você vai fazer? Qual o ambiente? Qual o holopensene? Qual a estrutura que você está usando para fazer isso? O arcabouço, entende? Aquilo que eu chamo conceptáculo do teste. Agora, período. Isso você vai estabelecer um período, ele começa quando e acaba quando? Depende do que o teste você vai fazer. O teste é de opinião pública, o teste é particular, o teste é individual, que teste que é? O período depende disso. A duração é justamente isso também, é o processo de duração. Vai durar quanto tempo? Quando é da pessoa, é minutos, horas, dias, como é que é isso? Agora, a extensão, qual é a profundidade disso? Vai estender o teste, vai dirigir a quem? Quem é que vai trabalhar com isso? Vai ter, por exemplo, algum juiz totalmente isento de fora para avaliar o teste, além das pessoas que estão fazendo o teste? Tudo isso é um processo de extensão. A diferença com especulação. Especulação é uma coisa superficial, sem técnica, sem profundidade, que não entra maiores gabaritos, você está entendendo, de profissional. Especulação é um processo mais de amador, de diletante, de pessoa superficial, que não vale nada. Isso é especulação. Agora, teste não. Tem que começar uma coisa, alcançar um objetivo e depois dar o resultado. Isso é que é o teste técnico, científico. Agora, a ciencioteca. A pessoa tem que começar o teste, às vezes, indo à holoteca e ver na ciencioteca a área da ciência que fala sobre teste.
que é a testeoteca, ou testoteca. Tem que ir lá e ver o que tem. E quando acabar o teste, ela fazer também, voltar na ciencioteca. E ver o que tem sobre aquele assunto, o que ela conseguiu com o teste que ela fez. Vamos ver se tem autores a favor, se não tem, qual a bibliografia que ela tem. Arranjar as fontes bibliográficas daquilo. Tudo isso está aí dentro. Você está vendo que eu coloquei só 6 características básicas. Tem muito mais do que isso para fazer um teste. Mas essas aqui, elas são indispensáveis. Seja qual for o teste que a gente for fazer. Sempre é importante isso aqui. É estruturologia, como eu chamo. Eu pensei que era só o teste conscienciométrico, pelo que você falou, não é. Não, aqui eu estou falando não é outra geral, coisa. Aqui eu estou falando em geral. Mas eu tô dizendo... O conscienciológico, para você analisando em geral, você vai admitir o conscienciológico, que ele é mais abrangente, muito mais sério ainda. O conscienciológico mexe com o processo extrafísico, multidimensional, parapsiquismo. Mas o conscienciométrico, ele é parte do teste O conscienciológico. conscienciométrico, quase sempre, a maioria dos testes que eles fazem aí é da eletronáutica, né? Ele não é muito, para mim, ele ainda é fraco. Não, o conscienciômetro é nosso, do Pois é, conscienciograma. começa que todo teste que eles fazem, você não pode ter participação, que é uma conversa, né? Isso é uma falácia. Só de você participar disso, já está pondo energia no negócio. Então, veja, isso é eletronáutico, tudo furado. A rigor mesmo, não existe isso. Então, o em geral é muito importante estudar para ver os testes que existem. Nós temos na holoteca centenas de obras sobre teste, de tudo quanto é jeito. Inclusive os testes para psicologia e outras coisas mais. São centenas de livros sobre isso. Professor, Sim. aqui. Em serenologia, o que seria o teste da mutualidade? Deixa eu ver onde é que você está falando. Serenologia. Mutualização. A consciência chega ao serenismo do Homo sapiens serenis por intermédio da dinâmica deste teste de mutualidade. Ou seja, como é que você é perante o serenão? O que é do serenão que você já faz? O que é do serenão que você já compreende? O que é que você já tem como pré-serenona que já é do serenão? Entendendo? Então, há uma mutualidade de condições. O serenão, ele te ajuda e você, a sua reciprocidade com ele, você aplica a ajuda que ele te deu em favor dos outros? Porque serenão está sempre pensando em outrem, nos outros, na coletividade, na humanidade, e na para-humanidade, na para-população. Você faz isso? Então, a mutualidade é ver a reciprocidade. Aquilo que você recebe, você aplica convenientemente, adequadamente, de acordo com aquilo que você recebeu? Isso tudo é a mutualidade, é o teste. Agora, ó, teste mais sério que nós temos é o conscienciograma, né? Querendo ou não, é a consciência lá, ó, com o processo todo. Esse aqui é o teste mais sério, porque é o que envolve todo mundo, é o mais bravo. Então, a consincobaia começa por aí. Os outros testes derivam da consincobaia. Tá certo? Ela já foi consincobaia? Ah, não? Não. Ela está se preparando para isso. Né? Ela está se preparando. Não, ela teve reformulando a opção de coisa um dia desse aqui e tal. Deve ser isso, está se preparando para o que deve vir. Mas quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? Como é que nós estamos? Agora, o teste conscienciológico aqui, vocês vão ver que tem uma série de outros dados aqui para a pessoa estudar, né? E outra coisa também, vale a pena dar uma olhadela na bibliografia, o que eu estou falando. Olha os títulos. Teste psicológico, o livro de ouro dos testes, inteligências e conhecimentos. O teste do desenho, como instrumento de diagnóstico de personalidade. Testes de aptidões específicas. Testes de coerência. 50 Best Memories Methods and Tests. Work and the Memory Gymnasium. O teste de Zülliger,
uma experiência brasileira. Verdad e farsa de los testes. Testes psicométricos e projetivos. Esquemas para construção, análise e avaliação. Teste psi. Como reconhecer e desarrollar nossos poderes parapsicológicos. As cores de sua personalidade. Teste de QI para autoavaliação. O teste de inteligência não verbal de Pierre Weil. Análise de sua estrutura baseada na teoria de Jean Piaget. Os testes mentais. Faça seu teste psicológico. Teste de frustração. Teste em educação. 700 experimentos da conscienciologia. O potencial da inteligência do brasileiro. Levantamento e resultado dos testes INV. Test for Extrasensory Perception and Introductory Guide. Esse é do Oeste. Esse aqui é muito interessante, esse processo dele. É um folheto que eles dão com os testes. Nós temos isso tudo lá na holoteca. Toda essa bibliografia tem na holoteca e muito mais do que isso. Mas pode falar. Na página 35, na cronologia, você poderia falar um pouco mais sobre esse teste primário? No final Segundo a holossomática, é inteligente não sucumbir na indisponibilidade pessoal. A variável tempo influi tanto no mental soma quanto no psicossoma. A massa humana impensante não encontra tempo para pensar com clareza. Muitos bilionários não encontram tempo de vivenciar a megafraternidade. Teste primário. Você se posiciona em alguma terceira posição? Quer dizer, eu estou perguntando para você o seguinte... Não vivenciar a megafraternidade, seria um terceiro, né? Como é que é? É um processo da cronologia. Quer dizer, eu encontrei com muita gente que falava a mesma coisa. Lembre-se do caso do meu amigo, que eu trabalhei com ele muitos anos, meu sócio. Depois que ele dessomou, eu fui obrigado a falar para ele, mas você não falava para mim que você não encontrava oportunidade de se dedicar ao processo parapsíquico? E ele era uma pessoa ótima, honesta, 100%, mas trabalhava muito, ele era quase que um workaholic. É tanto que ele morreu até do coração. Muita coisa porque trabalhava muito, entende? Mas é que ele tinha um processo genético muito sério. Que eu mesmo falei com ele, olha, lembre-se, eu tive infarto miocárdio, porque trabalhava demais, tinha muita movimentação, aos 28 anos. Ele morreu com muito mais idade, mas mesmo assim é por causa da família. Os irmãos dele, chegavam naquela idade, todo mundo morria, na família dele. Qual? Sim. Aqui. A. B. B. Na página 34, na enumerologia, o que seria o teste de vida? O teste de vida é o teste da conscienciometria, né? O geral, o total. É o teste da sua vida, o levantamento de tudo que tem. Se você está vivendo corretamente, se você está usando bem seu corpo, se nessa idade corresponde àquilo que é o ideal. É o balanço existencial. É o inventário pessoal da existência da pessoa. O caso aí é esse. Valdo. Oi? É lá. Aqui. De vez em quando tem a outra dimensão, precisa da anterior. Mas, Luiz, vai em frente, Luiz. Outro dia o senhor estava falando sobre suprimento vital. Eu queria saber se a gente pode afirmar que, por exemplo, determinada consciência de escala evolutiva, ela tem necessidade de certos suprimentos vitais que outra não tem. Precisa de quê? De outra o quê? Pois precisa de quê? Repetir. A outra Vou precisa. repetir. Eu vou repetir aqui a pergunta. Eu quero saber se a gente pode afirmar que, por exemplo, as necessidades são totalmente diferentes. Uma pessoa que é topeira, ela gosta da vida de topeira. Ela está totalmente encharcada na terra, no buraco. Cada um tem o seu. O parâmetro, o universo de manifestação da consciência depende do nível da inteligência evolutiva dela. Quanto mais expandida essa inteligência, maior será a cosvisão dessa consciência.
Entende? Então a gente Todo pode mundo afirmar. tem. Agora, o suprimento vital que nós falamos é aquela parte básica que mantém a vida da pessoa. Todo mundo precisa disso. Isso é Pois que é o é, certo. Hein? mas essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Se a gente pode afirmar que o que uma pessoa precisa para manter a vida dela, por exemplo, é diferente de como se invulgar e de um teleguiado. Não, o suprimento vital é igual para todo mundo. E outra coisa, ninguém precisa de outra pessoa para poder sobreviver. Só a pessoa que está na vida fetal, até a mãe parir, dar à luz. O mais a gente não precisa de ninguém, porque sempre vem os outros recursos. Você começa a respirar por você, tudo isso. Acabou de nascer, a pessoa já começa a tomar uma atitude. Ela já vai sair do determinismo biológico para entrar no livre-arbítrio pessoal. Mas, por exemplo, a pessoa que é diabética, ela tem a necessidade de estar, por exemplo, tomando insulina. Tá, mas isso aí já é um processo já patológico. Isso aí não é vital. Aqui o vital que nós estamos falando é o da saúde. É aquilo que mantém a sua saúde. Esse aí já é vital patológico. É um processo da patologia. Não é da homeostase. Você entendeu, Luiz? Não tem nada que ver. As doenças exigem outros suprimentos. Por exemplo, a gripe, essa que está vendo aí, a H1N1, precisa do Tamiflu, precisa de máscara, precisa de repouso, precisa de tratamento, precisa, às vezes, até de uma certa exclusão social, como está acontecendo. A pessoa está evitando de ir nos aglomerados, nas coisas. Estão cancelando até jogo de futebol, uma coisa que eu nunca vi no Brasil. É a primeira vez que eu vejo cancelar jogo de futebol. Agora, outra coisa, era o caso de fazer o jogo de futebol de botão, né? Que esse pode levar para a televisão, qualquer coisa. Para substituir. Eu já estou dando uma dica, porque o povo é fanático. Como é que vai ser os brasileiros passar sem futebol uma temporada? Já pensou se um negócio desse piorasse? Tem que arranjar o jogo de botão. É o virtual. É o único jeito. Ou se não passar muitos os jogos antigos, os filmes todos que tem, os grandes gols do Pelé e tal, alguma coisa nesse sentido. Você entendeu o que quer dizer então, né? Eu entendi. Suprimento vital é aquilo para manter a sua vitalidade, a sua vida, a sua saúde. Entende? Agora, por exemplo, uma pessoa que está doente, seja com a diabetes, com hipertensão, precisa tomar remédio. Isso é um suprimento, é um fármaco, isso é outra coisa. Pois é, mas fármaco, a rigor, não é suprimento vital. Agora, ele se torna, com o tempo, de vida patologia. Mas o que eu estou falando aqui o tempo todo é suprimento vital natural. Ninguém pode viver sem aquilo. Você não pode viver sem oxigênio. Ó, se eu tapar isso aqui, minha boca aqui, é questão de minutos, eu morro. Mas eu posso, é errado se eu falar que o diabético, por exemplo, o suprimento vital dele é a insulina? Não, até um certo ponto sim, mas é um suprimento vital patológico, devido à patologia dele. Vamos especificar isso bem. Como que a gente podia classificar? Eu, por exemplo, eu uso remédio contra diabetes, eu estou numa condição de pré-diabetes. Eu uso remédio contra a hipertensão, eu tenho hipertensão faz 49 anos. Eu uso remédio, por exemplo, problema de aterosclerose, colesterol e outras coisas mais, que eu tenho uma das artérias um pouco espremidinha. Você está entendendo como é que é? Isso tudo são suprimentos para a minha sobrevida. Agora, ele é vital patológico, mas não é o vital básico. Então, veja, além daqueles que eu já falei aí, que são mais ou menos uns 7, cada pessoa tem o outro. Eu tenho mais uma série de suprimentos patológicos, junto com os vitais. Agora, eu não dispenso, como você também não dispensa, mesmo você não querendo, você não dispensa os suprimentos vitais, você precisa deles. Por exemplo, eu mesmo já falei, cada 15 minutos que você faz musculação ou anda na esteira, você deve tomar meio copo d'água.
Essa é a orientação normal. Isso é o suprimento vital de exercício. Mas esse é vital. Água é uma necessidade para o corpo. Uma pessoa que passar sem isso, ela desidrata. E a desidratação é terrível. Pega tudo. Tudo vai por água abaixo. Acabou a água, pronto, acabou. Por isso que a casa-corpo e a casa-residência precisam de água. Se faltou água, está danado. Você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você vai ver, como é que é a água aqui? Tem água? Se não tem, desiste do imóvel na hora, que é besteira. Ou senão, você vai ver um jeito de levar a água para lá. Está claro? Está claro. Esse é o caminho. Agora, ó, viva o suprimento vital da consciência em evolução, que eu estou tentando trazer, que chama conscienciologia. Está certo? Esse é o suprimento vital. A cosmoética, por exemplo, é um suprimento vital, até um certo ponto. Está certo? Mas para a consciência, não é para a consciência em si só. Não é para a consciência de modo geral. A evolução dela. Enfim, é processo de suprimento, né? Suplemento. Pode falar. Sr. Valdo, na página 35, você está falando da intencionologia. Você podia falar mais sobre esse teste, a importância de testar a qualidade das intenções? O problema de intenção? Você coloca aqui, conclusão simples, precisamos testar sempre a qualidade das intenções. Sim. No caso, você está falando geral, a nossa... Não, a intenção é uma coisa que se a pessoa não raciocina muito naquilo que ela faz, ela vai no buraco, né? Ela vai criar problema para si mesma. A intenção é uma das coisas que toda pessoa tem que saber, a qualidade da própria intenção. Se ela não sabe, é porque é animal, é vegetal, é bicho. Uma pessoa lúcida, a primeira coisa que ela sabe, qual é a minha intenção? Então, por exemplo, aquela garota, você pega a garotinha de 8 anos, pergunta para ela, então, qual a cor que você gosta? Ela fala, azul. Ela tem uma intenção, por que ela tem aquilo? Já começou. Isso já mostra a opinião dela, um posicionamento. Há uma intenção nisso, uma intenção manifesta. Pois é, mas como é que faz esse teste da qualidade da intenção? Assim, o teste da qualidade da intenção é o seguinte, a gente pergunta para a pessoa e vê o que ela faz. Isso você pode começar por aí. Vê se aquilo que ela pensa coaduna com o que ela faz. Só isso aí você já vai ver a intenção da pessoa. Você vê que a pessoa, por exemplo, fala, não, eu sou uma pessoa muito organizada. E ela tira o cigarro para falar isso. Não dá, não. Há uma intenção subreptícia errada nisso aí. Ela está querendo tapear você. Tá certo? Vamos pensar. Quem estava certo era o Zezé Palestina, sabe? Que toda hora que ia falar, ele fazia isso. É como se fosse a campainha. Não, agora vamos pensar. Aí eu falava. Entendeu? De modo que a vida é baseada nisso. A intenção é muito séria. Né? Teste da intenção. Aldo. Sim. B. Eu queria sugerir aqui na fatologia a prova geral de conscienciologia. É uma boa, pode pôr. Viu? Você coloca para nós? Vamos nessa. De acordo. O que mais vocês têm? Pode falar. É sobre o Pensene. Eu, particularmente, acho que o Pensene é um dos conceitos mais complexos, assim, para eu entender da conscienciologia. Mais inconveniente para a maioria das pessoas. Inconveniente? Isso é que é inconveniente. Por quê? Porque a maioria não quer saber dele. Presta atenção. A minha pergunta... Gente, eu vou confessar para vocês o que eu acho dessa história do Pensene. Eu sempre achei, desde mais ou menos o século, lá, desde o iluminismo, lá, a situação toda, está entendendo? Que o povo já tinha visto o que era Pensene. Já. Mas eles não queriam assumir. Mas que povo? Da antiguidade? Gente de cabeça.
Mas eles não quiseram assumir, porque tinha que pegar primeiro eles. O pensene, se você for a rigor, ele mexe com todo mundo, não escapa ninguém. Tudo depende do pensene. Você é o pensene. Você é a pensenização. Você é o grafo pensene. Acabou. Então, isso é terrível. Então, eu já pensava assim, sabe? Que eu acho que já tinha gente, já tinha pensado, mas ninguém nunca assumiu. Com o passar do tempo, aquilo embolou, ninguém levou isso em consideração. Por exemplo, pode ser que um dia vão descobrir, nos guardar de um fulano, depois de muitos séculos, alguém que está falando um negócio, você vai ver os conceitos igualzinho que eu estou falando. Entendendo? Mas ficou lá perdido, deram um jeito naquilo, para ninguém falar. Agora, a complexidade dele envolve tudo que a consciência faz. Se eu chegar e chamar assim, ó, o pensenedor, acabou. Você está chamando a consciência, você não precisa falar com a consciência. É o pensenedor. Acabou. É um cara que penseniza. Ele é. Então, isso tudo chama atenção, né? Da dificuldade, né, da falta do reconhecimento acadêmico do Pensene até o ano 2009. Mas a que o senhor, em parte, o senhor já respondeu, né? O senhor atribui a que eu não sei se você já percebeu, mas os últimos verbetes do ano passado para cá, eu ampliei os processos da pensenologia, eu estou pondo 5, 6, 10 pensenes e a pensenologia correspondente. Esse aqui, por exemplo, ó, tecnopensenes, tecpensenidade, lúcido pensene, lúcido pensenidade, nex pensenes, nex pensenidade, ortopensenes, ortopensenidade, neopensenes, neopensenidade, prioro pensenes, prioro pensenidade, para fazer o povo pensar sobre isso. É o processo didático que eu arranjei aqui, a circularidade que eu arranjei, para repetir. Do jeito que eu repito lá, os tipos de pessoa aqui da perfilologia. É o jeito. Quer dizer, que a compreensão desse conceito pressupõe necessariamente a questão do paradigma multidimensional. É essa a maior dificuldade? Não é só isso, não. É o quê? Pressupõe a sua intenção, pressupõe o seu objetivo, pressupõe a sua vontade, pressupõe a cosmoética, ou o nível da sua cosmoética, pressupõe o que você quer, pressupõe o que você é, pressupõe o seu valor. Pelo pensante, você sabe tudo. Ele é terrível, por isso que eu falo, o pensenedor. A pessoa inteira está ali dentro. Então, a autopensenização explícita mostra a realidade da pessoa. Não tem jeito. O pensene traz a veracidade, está entendendo? A fidedignidade. Traz a realidade da pessoa exposta. Agora, ele é complexo, precisa de fazer o povo pensar, devido às facetas que ele tem, né? Agora, você vai ver o seguinte, a coisa mais inteligente é carregar os pensenes, a maior parte que nós tivermos, no pen. Se a pessoa admitir isso, já é meio caminho andado, as coisas, a vida dela vai mudar. Porque isso também não é fácil. Uma outra coisa, tudo que diz respeito ao pensene puro é complexo. É o que você falou. Cria problema. Exige uma certa dedicação, e vamos dizer assim, uma certa avaliação mais profunda, complexa da realidade. Isso tudo tem que levar em consideração. Verbo pensenizar, a própria palavra, assim, como se fosse quase uma sinonímia de pensar, geralmente, né? Porque eu quero que a pessoa, ela coloque no pen. Então, um dos processos que a gente tem é carregar no pen, que é o pensene, o pensamento. Que também começa pelo pensene, tudo é aí. Agora, é um jeito de pensar, da pessoa pensar. Agora, pensenizar é mais sério, porque é mais complexo, né? O pensamento pode ser uma coisa simplória. Agora, pensenizar já começa a ficar complicado. Pelo menos você tem 3 elementos para avaliar. Pensamento não, você pode falar, não é ideia. É apenas uma especulação.
Isso é outra coisa. Você entendeu, né? Mas eu gosto de colocar as coisas juntas, e às vezes até confundir uma coisa com a outra, para a pessoa começar a pôr o PEN no pensene, lá. O pensene no PEN. A ideia é essa. 35, a exemplologia. O megateste, né? A cosmoconsciência, ela vai acessar... O megateste conscienciológico, a autovivência do fenômeno da cosmoconsciência. Ela vai acessar um turbilhão de coisas importantes, é lógico, mas você podia destacar principalmente aí o que ela pode... O principal é o seguinte, se o fenômeno mesmo da cosmoconsciência ocorreu com a pessoa, ela sabe que ela nunca mais vai ser a mesma. A cosmoconsciência é uma das únicas coisas que eu posso dizer para vocês que é superior ao curso intermissivo para a maioria das pessoas. É uma das únicas que é superior ao curso intermissivo. Por quê? É muito além do curso intermissivo. Entende? Porque dá uma visão de conjunto que uma pessoa que faz o curso intermissivo ainda não tem. Ela está com tanto problema em cima dela que ela não tem gabarito para chegar na cosmoconsciência. Agora, a cosmoconsciência tem outra coisa também, viu, Arlindo, que a gente tem que considerar. É o percentual de iluminação que essa cosmoconsciência traz. Qual o nível de lucidez? O percentual de esclarecimento que aquilo traz para a pessoa. Esse percentual de esclarecimento é o parâmetro da cosmovisão dela. Por isso que é o fenômeno da cosmoconsciência. Então, por exemplo, a hora que o nosso amigo lá estudou o processo da consciência cósmica, que é o médico lá canadense, entendendo? O que é que se passa? Aquilo é muito superficial. Ele colocou, por exemplo, o Balzac como tendo tido a cosmoconsciência. O Balzac foi saída fora do corpo, que a gente mesmo estava lá para ver o negócio, como é que foi aí que ele falou em Homo Duplex. Mas a cosmoconsciência não tinha nada. Se tivesse, ele teria mudado a vida dele toda. Deixaria daquela bobagem de exaltar o processo da realeza, do jeito que ele exaltava, não teria nada daquilo. Então, você veja, é difícil de caracterizar esse percentual do processo da cosmoconsciência. Agora, a cosmoconsciência que nós falamos é a grandona, você está entendendo? Essa que pega a multiculturologia, mas a paramulticulturologia. É a grandona. Ela se estende. Durante o processo ele vai ter uma hiperlucidez e ele vai acessar pois é, e a coisa é muito séria. Por exemplo, a cosmoconsciência pode transcender tudo que uma pessoa for fazer numa consulta na parapsicoteca. A cosmoconsciência pode ultrapassar tudo que diz respeito àquilo que é a chamada visão panorâmica quando a pessoa tem depois que ela dessoma. Está entendendo o que quer dizer? A cosmoconsciência transcende de uma maneira assim, indiscutível, tudo que diz respeito à pangrafia da pessoa. Porque o problema, por que isso é assim? Porque mexe com o egão da pessoa, é com ela. A cosmoconsciência é a consciência dela no cosmos. Ela colocou a realidade dela ali do jeito que ela está. Então ela se viu como, você está entendendo, a nanotecnologia do cri-cri perante a realidade do cosmos. Quer dizer, o mínimo do mínimo abaixo do pó de traque da realidade dela. Agora, ela vê tudo mais no cosmos, se agiganta para ela, toma uma proporção soberba, colossal, fantástica do negócio. Então, ela tem que pensar isso com lógica. Ela não pode fugir disso. Aí vem as decorrências lógicas, práticas daquela vivência. Agora, outra coisa também. Eu sempre achei, que uma pessoa não pode ter um fenômeno de cosmoconsciência assim, de uma hora para outra. Ela não só pode dessomar, como ela vai dessomar biruta. Totalmente doida. Ela vai ficar uma parapsicótica pós-dessomática. Por isso que eu falo, uma das coisas mais sérias que teria é dar um fenômeno de cosmoconsciência médio para algumas pessoas que tem por aí. Isso seria o maior estupro evolutivo que poderia ser feito.
liquida com a pessoa. Agora, a melhor bênção que tem nessa questão da cosmoconsciência é que os assediadores não conseguem acessar uma condição dela. Se eles acessassem e pudessem passar isso para outra pessoa, eles dominariam a Terra. Mas eles não podem, por isso que é bom. O problema da hombridade da cosmoética exige que a pessoa seja cosmoética para entender a cosmoética. Você está entendendo? Se não há uma cosmoética vivenciada, João, não existe cosmoética com a pessoa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ela é íncida, há uma exigência interna, entende? É intrínseco à condição da cosmoconsciência. E também da cosmoética, no caso. A condição maior para ela atingir isso, porque eu ia até perguntar, que você já respondeu, que eu acho que a maioria das pessoas não tem condições de ter. Não. Agora ela A maioria das pessoas, não tem condição para ver o que é pangrafia. E eu estou falando, a pangrafia essa inicial, essa, por exemplo, que eu tenho. A maioria não tem. Eu tentei ver estudo do movimento espírita, na teosofia, no orientalismo, em várias dessas áreas, todas que estuda o processo parapsíquico. Raramente você vai encontrar uma pessoa que já tem ideia da pangrafia. E quais são as pré-condições para ela atingir? A pré-condição é fazer estudo que nós fazemos, a pessoa alcançar, por exemplo, a OFIEX, já um meio caminho andado dentro do processo. Agora, para isso, a pangrafia importa, o processo da dispersidade. Como é que uma pessoa vai ter uma cosmoconsciência ampla se ela ainda tem assédio? Isso é muito difícil. Estou falando assim, assédio grosso, não pode ter. Uma coisa não conjumina, não coaduna, não dá certo, aquilo ali não se encaixa. Então, por exemplo, a dispersidade já é uma boa condição para a pessoa começar a ter vislumbres de cosmoconsciência. Entende o que ele quer dizer? Mas a OFIEX, etc., a interassistencialidade, isso aí varia, né? A gente nunca sabe o nível, por causa do extrapolacionismo. Às vezes a pessoa pode ter um fenômeno bem avançadinho até, mas desses iniciais, mais avançado para ela, do ponto de vista da cosmoconsciência, devido ao extrapolacionismo. A pessoa foi mostrada para ver alguma coisa, porque aquilo iria iluminar o caminho dela para muito mais anos-luz na frente, em vez de ser só alguns metros. Então, dá anos-luz de visão, em vez de alguma visão de alguns metros na frente do nariz. Você entendeu, né? Agora, aqui outra pergunta. Há 2 anos e meio, desde que iniciei meus estudos na conscienciologia, venho tendo algumas experiências extrafísicas e sonhos onde sou abordado por consciências que vêm me atacar. Devido à minha ainda baixa lucidez extrafísica, acabo reagindo como se fosse um simples assalto intrafísico, que, aliás, acabou acontecendo no início desse ano. Já pude constatar que elas desejam cobrar algo de mim, porém ainda não ficou claro o quê. Nesse final de semana, retomei o trabalho de escrita de meu artigo e essas experiências se intensificaram. Não tem nenhum temor lúcido com relação a isso. Pode me dar umas dicas e para perceber algo? Olha, o problema todo aí é o seguinte, tudo é gente do passado. Quem é que não tem gente do passado? Todos nós temos, né? E outra coisa, a maioria deles são credores, a maioria do que a gente tem. Quando procura a gente, você já fica desconfiado que geralmente é porque a gente está devendo alguma coisa e tem que pagar, que deve estar ainda no negócio para ser feito. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, olha seu estado vibracional, exterioriza energia, mantém equilíbrio no holopensene daquilo que você trabalha o tempo todo. Com isso, você vai enxotar a presença dessas personalidades extrafísicas espúrias e os ecpensenes delas, o exopensene delas. Agora, para isso, tem que manter o equilíbrio da energia, pensar positivo. E outra coisa, não pense mal, não tenha mágoa, não tenha melindre, não tenha ressentimento. Não deve ter nada disso. Pense que você está ali, igual, por exemplo, eu com a gatinha. A gatinha vai e faz aquele barulhão.
mexe com você. Você não vai achar ruim com ela, é o jeito dela viver. Você tem que entender o processo da gatinha. A mesma coisa, essas consciências, elas não têm ainda mais inteligência no nível que você está. Então, se ela tem menos inteligência, você tem obrigação, dever de entender e ajudar. Sendo assim, não tem nada que pensar mal dos outros. Agora, você já pensou? Se a gente começar a pensar mal de todo mundo, chegou um cachorrinho que está estropiado, você começa a pensar mal dele porque ele está estropiado? Está errado. Pelo contrário, é aí que você tem que pensar positivo, ver o que você vai fazer, como é que a perna dele está quebrada, precisa de assistência, como é que vai fazer. A mesma coisa é o assediador. Ele é um irmão seu de evolução. Eu chamo isso de compassageiro evolutivo. É um compassageiro, coitado, que está vomitando, precisa de assistência. Tem que dar um jeito nele. Não está bom. Então o problema é esse. Agora, Adélio, vamos em frente. Professor, o senhor comentou agora há pouco a questão da intenção, né? Nós temos o verbete qualidade da intenção. O maior dos testes não seria o teste da qualidade da nossa intenção, até mesmo como base da evolução, da desperticidade também? Nós estávamos falando, quem estuda a intenção está estudando um teste amplo. Mas agora, não é só a intenção, né? Ele é um deles. Porque a coisa mais séria é ver outras coisas da pessoa, né? Por exemplo, você vai estudar o teste da intenção, mas você ficou em dúvida se a pessoa é fidedigna. Você não está confiando na pessoa. Então, talvez o teste, por exemplo, de fidelidade ou de fidedignidade, talvez, naquele caso, seria mais importante que da intenção dela, porque a intenção você não está confiando. Como é que fica? Então, arranjar um teste de fidedignidade. Esse teste tem que ser teórico e prático. Outra coisa, ele tem que ser no local e nos outros locais. Ele tem que ser com aquela pessoa e com as pessoas com quem ela vive, porque senão você não faz. Então, por exemplo, talvez o teste de fidedignidade, autofidedignidade de uma pessoa, seja dos mais complexos que pode existir. O que vocês acham? Tem lógica para você? Eu só te falando como é que é. Não há dúvida que a intenção está na ponta. Mas é necessário ver a qualidade do teste da intenção e a qualidade da intenção. Porque eu não entendi muito bem ainda por que a fidedignidade poderia estar assim, mais na frente do que a intenção. Você usa o Fiat, você confia-te? Confia-te ou sem Fiat? O negócio é, você confia? É confiável? Há uma confiabilidade? Primeira coisa, para você confiar numa pessoa, você tem que ter vivido perto dela ou junto dela uma boa temporada. Só assim de ver, de aparência, é duro. Agora, se você vê extrafisicamente que tem coisas atrapalhadas, pronto, ainda piorou tudo. Aí todo o teste foi por água abaixo. A gente poderia dizer que a fidedignidade seria uma ligação entre a intenção e a lucidez da pessoa, na atuação dela também? A lucidez e o problema dela ter a glasnost, a transparência, a autenticidade, ela ser fidedigna com tudo e com todos. Isso aí nem sempre é fácil. Exige muita hombridade, exige muito equilíbrio. Nem sempre as pessoas têm. De modo que não é fácil, não. Agora, teste conscienciológico abrange todos esses testes que nós temos falado aqui. Agora, você vê, Adélio, que o conscienciograma não pode se escapar disso, né? Ele está em todos. Pois é. Uma das perguntas é, o senhor não quis citar aqui no conscienciograma diretamente, né? O senhor citou os 700, mas não chegou a citar os na bibliografia. Citamos sim, que é isso. Está citado. Está lá, fatologia, na página 33, a última linha, da fatologia, o livro Conscienciograma. Ah, tá, não, estou falando na bibliografia, só não quis repetir, então. E para começar, eu comecei devagar com isso. Primeiro eu falei 700 experimentos, depois 100 testes da conscienciometria. Para começar. E coloquei o conscienciograma no fim, para não assustar o passarinho.
Na Não, conscienciologia, os 700, a pessoa pega, mas vê aquele livrão. Fala, não, isso aí é para todo mundo, é muito grande. Ele está, professor Waldo, Então, ele está levantando na bibliografia, na referência Não, bibliográfica, bibliografia não precisa que de só pouco, pôs é os coisa 700. nossa. É isso que não ele está precisa, perguntando. Aqui não precisa, mas tem 700 experimentos. E o teste em educação, logo atrás do Viana. Agora, veja, você não viu nos 700 experimentos o tanto de páginas que estão marcadas. Sim, eu vi. Vai olhar o que é que eu estou falando, tem o conscienciograma aí. 700 experimentos, gente, tem o conscienciograma lá, um monte de coisa. Agora, você viu o tanto de página? Olha só, é o maior que tem aí, presta atenção. São 1, 2, 3, 4, 8 linhas de números. Não é fácil, 7 linhas de números, ou 6 linhas de números. É muita coisa. Agora, eu não ponho em todos, sabe, o chefe, o Adélio, porque eu, às vezes, cito muita coisa, eu gosto de evitar a bibliografia aqui, a meu respeito. É só quando não tem outra saída mesmo. Mais uma pergunta, professor. O senhor comentou da cosmoconsciência, né? O cosmograma, ele ajudaria, daria uma visão mais ampla. Por isso que ele é a interligação muito forte entre o cosmograma e o conscienciograma, né? Essa ajuda, visão mais forte. Mas ele dilui o processo. O que é bom no conscienciograma, por isso que ele deu muito trabalho para ser feito, é que ele é pontual. Ele pinça o ego da pessoa e mostra a realidade. Põe o dedo na ferida. Agora, cosmograma nunca põe o dedo na ferida de ninguém. Ele vai, de modo geral, depende da análise da pessoa. Por exemplo, essa análise que eu fiz do cosmograma aqui hoje. Homossexuais podem mudar. Isso é pontual, mas eu é que fiz. Tá certo? Mas isso vai sair, a pessoa leu, passou por cima, nem quer saber de nada. Agora, no conscienciograma já é diferente. Lá, a primeira coisa que a gente fala, você pode fazer a autoavaliação ou a heteroavaliação. Qual que você quer? Tudo de você. Porque o conscienciograma é a análise da consciência. Não é a análise da árvore só, ou dessa cadeira, ou da mesa. É a análise da consciência. Agora, o conscienciograma pode ser a análise da mesa, da cadeira, da terra, da mandioca. Entende? O cosmograma faria, então, essa ampliação, e o O conscienciograma o cosmograma é a análise detalhismo. de tudo. Agora, o conscienciograma é a sua análise, a análise sua. Ok. Olha, parece que o Roberto gostou de ir até lá. Né? É ele mesmo que está ali? É, né? Porque ele estava aqui, sumiu, apareceu lá. Ele foi pelo fio, ele foi pelo conduto, pela a cablagem, né? Apareceu lá, a extensão. Mas tem mais alguém aí que esteja com... É você? Pode falar. É que o senhor já falou várias vezes, assim, várias sínteses, né, do que é autoevolução. Mas, assim, quando eu olho aqui o parágrafo da página 35, serenologia, com essa mutualidade entre a auto-organização e força presencial, aí, a potencialização, eu fiquei pensando, a auto-organização consciencial é a essência da autoevolução, então. É a essência de quê? Da autoevolução. A auto-organização consciencial. É a essência. O que você quer saber? Não, eu só fiquei, estou assim. Não, é verdade, a situação é por aí mesmo. Agora, auto-organização, potencialização, mutualização. Agora, a potencialização é a potencialização da força presencial que exige mais auto-organização. Uma coisa puxa a outra. Pois é, essa É o problema da circularidade, você sabe, uma coisa que depende da outra. É o problema da corrente, um elo depende do outro. Entende? O processo da rede. A rede de influência. Então, a evolução de um princípio consciencial é a auto-organização dele contínua, né? Contínua. Ele vai se auto-organizando. Consecutivo. Que cria o processo. Para mim é esse. Aquele nosso amigo também, eu vi por ali. Você não estava ali agora? O negócio está ótimo. Mas pode falar, Fafá. Professor, essa semana é a 4ª vez que
vou perguntar alguma coisa, ou alguém pergunta antes, ou o senhor fala. É justamente sobre isso que a Rosa perguntou. O item número 1. Nós estamos tirando a palavra dela sem querer, não é isso? Não é isso. O item número 1, a questão da auto-organização, eu queria que o senhor aprofundasse no seguinte sentido. Por exemplo, a gente falou do pessoal da China ontem. Eles são extremamente auto-organizados. A máfia, muitas vezes, é extremamente auto-organizada. Então, no caso da China mesmo, o que falta para o pessoal começar a iniciar a evolução com relação à ProEx? A China só tem um problema grandão. E esse não tem jeito de resolver tão cedo. Qual é? A explosão demográfica. É muita gente. Você entendeu? Isso é que é o problema. Como é que você vai fazer com tanta gente? Em parte, eu acho que a ditadura lá, ela consegue se sustentar devido a isso. Porque ali, se acabar uma força maior para dirigir aquele povo de uma hora para outra, vai dar uma anomia com a anarquia geral na mesma hora. Na mesma hora, a China vai virar 20 Chinas, na mesma hora. Com aquele monte de etnia que tem lá dentro, e muitos fazendo muito esforço da história, você vê, eles ainda brigam muito. Brigam com Taiwan, brigam com o Tibete, brigam na Caxemira, ainda tem muita coisa brigando lá, por causa do processo desse de etnia. Não é fácil, com toda a ditadura deles. Então, eu não sou favorável à ditadura, mas veja, Sim. Tem que arranjar uma democracia melhor do que aquela fajuta que o Mao Tse Tung criou, que falava que aquilo era democrático, matou milhões com esse nome, em nome da democracia, que é em nome da cultura. Uma das coisas mais fajutas que o Mao Tse Tung fez foi exaltar a cultura como sendo um crime. Ele colocava a cultura para chamar a atenção. Então era o movimento, a revolução cultural. Matava todo mundo. Matou todo mundo, muita gente, milhões. Então veja, isso tudo é um problema demográfico. Tudo que eles fazem acaba morrendo uma opção de gente. Pode olhar, na China é assim. Quando os caras foram para lá, 16 concierges de alto nível, eu virei para o meu amigo, o enumerador, e falei assim, eu desejaria muito que esses 16 trabalhassem, para trabalhar de uma tal maneira no trabalho deles, o serviço deles, a tarefa deles, que envolvesse as pessoas e elas continuassem vivas. Porque é isso que a China precisa. Um enumerador que já foi mandarim e que esteve na China mais cedo do que eu, agora mais recente, ele aprovou na hora. Ele falou, não, realmente, o processo demográfico é muito sério. Agora veja, vocês estão vendo a mesma coisa que está começando a acontecer na Índia. Esse negócio lá dos intocáveis, aquele negócio todo, lá já tem 1 bilhão de pessoas. Aquela miséria que tem lá. A China está saindo melhor do que a Índia. Porque não tem tanta miséria do jeito que tem na Índia, não. Outra coisa é a auto-organização deles também. A organização, de maneira geral, física, meticulosa. Eles são mais detalhistas, mais meticulosos que o pessoal da Índia. Agora, a Índia, o povo está começando a estudar aqui no Brasil através do cinema e da televisão, né? Dos filmes, não é isso? Professor, como o senhor acha que vai ser o trabalho desse pessoal que está lá, hipoteticamente falando? Assim, quais são as áreas, os mini-focos que eles vão trabalhar? Como o senhor acha que aos poucos vai ser feito esse desenvolvimento? Eu não tenho muita ideia disso, não. Agora, eu só sei que é uma coisa que eles estão... É um trabalho subreptício, né? Eles estão se infiltrando em certas áreas mais sérias para ajudar, né? Vamos ver, eu acho que daqui a algumas décadas, nós vamos ver alguma modificação, alguma luz no meio dessa política, vamos dizer, social grandona da China. Isso aí tem que dar um jeito, essa política cultural, a política educacional, a política de sobrevivência, isso tem que melhorar. Né? Então, essa turma deve trabalhar com isso, de algum modo. Eles se infiltraram ali.
Eu só sei porque lá tinham até 2 que iam ressomar juntos. Tinha gente que ia ressomar naqueles locais debaixo da terra. Quer dizer, então é gente que se vai nesse lugar, porque eles vão por todo lado. Quais locais debaixo da terra? Porque lá tem uma população, são milhões que vivem debaixo da terra. Vive em caverna, vive disso, vive daquilo. Ainda tem muito disso na China. Sim. Entende? Professor, a última pergunta é, eu queria que o senhor diferenciasse a cosmoconsciência, que o senhor falou agora, como extremamente importante, e a macroconsciencialidade. Macroconsciencialidade é quando a pessoa começa a ver as coisas em tamanho macro. Então é a cosmovisão. Quando ela já tem alguma noção do que a gente chama de cosmovisiologia. Ela saiu de uma monovisiologia tacanha, acanhada, pequena, restrita, para ter uma coisa mais ampla, descortinada, quer dizer, o descortino melhorou, se ampliou. E outra coisa, há uma multiculturologia parapsíquica, ou seja, a paramulticulturologia. Então, a pessoa já vê mais o holossoma, já vê mais a multidimensionalidade, já vê mais o processo, por exemplo, multiexistencial, aquilo que eu chamo CMP, o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Para uma pessoa entender esse CMP da atividade, é necessário que ela tenha um pouco de cosmovisão. Se ela não tem, ainda é muito tacante também a visão dela. Não dá para ver o que é que ela tem. Agora, a hora que a pessoa começa a ver isso, a primeira coisa que acontece, a pessoa vai ver que ela é mais rica do que aquilo que ela pensou. Ela se julgava muito mais pobre do que ela é. Com esse processo da cosmovisão, ela vê que ela tem muito mais patrimônios conscienciais que ela não levava em consideração. Ela não tinha visão disso. Você entendeu ou não? Então, veja, isso é muito sério. Você pensa bem, pensa só uma coisa séria, que isso diz respeito à cosmovisão, à cosmoconsciência, o cosmograma, vamos dizer, o conscienciograma, e esse problema aí que nós estamos falando aí, dessa mega consciencialidade, que é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, eu, Arlindo, a Pilar, nós podemos ficar aqui o dia inteiro exteriorizando energia positiva, nós estamos ajudando o cosmos. E ninguém está sabendo o que nós estamos fazendo aqui, em torno. Outra coisa, não há fiscal nenhum para vir ver isso aqui. Você pode fazer à vontade, ajudar todo mundo calado. Você não paga imposto, não precisa de protocolo, não precisa de etiqueta, não precisa de cerimônia. Você passou por cima de tudo isso. Agora veja, na hora que a pessoa começa a ter, Fafá, a visão dessa cosmovisão maior, ela começa a dar valor para essas atitudes aparentemente simples e simplórias, bobas, superficiais, mas que não são. Vocês estão entendendo? Então, uma boa parte dos valores nossos, nós não damos valor para eles. Por tudo, pensa bem, eu vou trabalhar o dia inteiro aqui e vou exteriorizar energia para o mundo. Acabou. Positiva. Vocês não acham que eu estou melhorando? É aquilo que eu falo. Em interassistencialidade, uma gota de água, desde que ela seja salutar, que não seja salobra, vai ajudar a enriquecer o mar. Um copo d'água que você jogar de água limpa no mar, vai ajudar o mar. Então, a pessoa começa a ver todas essas técnicas que eu uso. Essas técnicas são da cosmovisão. Quais são as técnicas que eu uso? As 3 básicas. O Lógico não está aqui para repetir, mas quais são? O que é? Detalhismo, exaustividade, o que mais? O calculismo cosmoético é uma delas, mas tudo isso é. Mas agora pensa só nessa. Detalhismo e exaustividade. É tudo da cosmoconsciência.
Agora, é engraçado é o paradoxo, né? Eu falar de cosmoconsciência e falar de detalhe. Mas, olha, isso parece que quanto mais a consciência amplia ou tem a visão, mais ela valoriza os pequenos detalhes. Mais ela valoriza. Agora, veja, eu estou falando desses detalhes que são esquecidos. No entanto, veja, ninguém precisa falar para a pessoa para ela fazer isso. Ninguém vai cobrar da pessoa o que ela fez. Outra coisa, você pode fazer, a maioria das pessoas aqui não vão ficar sabendo o que você fez. E outra coisa, você está ajudando todo mundo, ninguém pode chegar para você e falar assim, você não ajuda ninguém. Não, eu estava ajudando, eu estava exteriorizando energia. O dia inteiro. Vocês estão entendendo aí como é que é o processo? Então, julgar os outros é uma das coisas mais difíceis que tem. É a chamada heterojuízo crítico. É a cosmoética, sabe, da heterocrítica. É uma das coisas mais difíceis que tem. A autocrítica é uma coisa que devia ser mais fácil. No entanto, não é. A Terra só vai virar a mega escola o dia que a autocrítica for considerada pela maioria como mais importante do que a heterocrítica. Enquanto isso não ocorrer, a Terra vai ficar ainda marcando passo numa série de condições existenciais. Esse tem lógica, esse faz sentido para você. Agora veja, o detalhe, o pormenor, a minúcia desprezada. Agora, o pior da história não é isso. Com o passar do tempo, a pessoa, por exemplo, ela começa a praticar TENEPS. Depois ela entra na OFIEX. Ela vai chegar na desperticidade. Ela vai olhar para trás e falar assim, mas veja, eu tinha tudo isso e não vi que eu tinha. Vocês estão entendendo? Por exemplo, esse caso que eu estou mostrando, que a pessoa pode assistir todo mundo pela energia que ela tem, que é positiva, e ninguém precisa ficar sabendo, ninguém está cobrando nada, não há fiscalização. Outra coisa, ela pode, o pior da história é isso, ela pode fazer isso. Ninguém está cerceando, ninguém atravanca a vida dela, não há travões, não há obstáculos. Vocês estão entendendo como é que é o problema? Agora, veja, essa é a verdadeira cosmoética teática que a gente devia de colocar no nosso CPC. Entende? O Código Pessoal de Cosmoética. Porque no CGC ainda é cedo. É preciso ter muito CPC para a gente começar a falar mais amplamente e fazer uma abordagem mais profunda do CGC. Agora, aqui, na Cognops, a gente já pode falar, né? Por isso que é que eu já toco no assunto de CGC. Mas aí fora, não dá. Que é o Código Grupal de Cosmoética, CGC. Quando o senhor olha os detalhes e analisa dentro das suas técnicas, o senhor sempre menciona que tudo é de caso pensado. Então, isso está linkado, né? Analisando os detalhes, o pequeno, de uma certa maneira, também é um fenômeno de mão dupla. Você vê os detalhes e também vai desenvolvendo. A pior coisa que tem na Terra são as pessoas que fazem as suas atividades, suas ações de caso pensado e falam que não fizeram. Por quê? Essas são as burraldas, burrildas e burroides maiores que existem na humanidade. Por que são? Porque elas estão fazendo aquilo e nem sabem que estão fazendo. Elas não têm autoconsciência do processo, por quê? Elas não analisam a própria intenção. Entendeu o que quer dizer? Então, aquela pessoa que você fala, você está fazendo uma coisa, isso é a sua intenção, está errado. Não, mas eu não pensei em fazer isso. Quer dizer, ela fez sem pensar. Não é assim que o povo fala? Não, eu não pensei na hora que eu fiz isso. Quer dizer, então, esse nível de patologia talvez seja o pior que tem na Terra, que é a autoassedialidade incógnita, ou seja, ignorante, apebeuta, totalmente ignorada pela própria pessoa. E olha, isso aí é mais um detalhe da história, né? Esse é mais um detalhe cosmoético da personalidade, que é o estudo da variação, ou seja, o teste conscienciológico. Faz sentido para você? Pensa bem.
Então, por exemplo, se algum de vocês chegar para mim e falar assim, não, mas eu fiz isso sem pensar, eu vou pedir o quê? Para passar para os 17 laboratórios durante o resto desse ano. Não apareça na minha frente, vai viver dentro de laboratório. Vamos dar um jeito e olhar todos eles o que quer que tenha. Vocês não acham que é uma boa receita? Receita laboratorial. Né? Se a gente falar isso depois com a Tânia, mas para ela usar aí nos laboratórios. Você quer falar? Vamos em frente. Alô? Bom, no verbete de ontem, do Pato Pensene, você estava justamente falando sobre a questão da autocrítica e da heterocrítica. Isso. Na fatologia tem ausência de autocrítica cosmoética e heterocrítica mordaz desassistencial. É isso aí. E está bem em cima do lance do que você está falando agora. Como que, assim, a gente pode fazer para, nas reuniões, principalmente da CCCI, as heterocríticas sejam mais... Olha, uma coisa que eu acho que seria boa, mas é pedir muito, por isso que a Evite está falando com vocês. Era todo mundo, ou aqueles que estão mais disponíveis, principalmente do ponto de vista mental, pesquisar, pescar e pensar, através de pesquisa e investigação, essas condições sutis que nós temos à mão, que não paga nada e que as pessoas não usam. Eu estou dando uma delas, essa é apenas uma. Mas agora, arranjar isso do jeito que essa é indiscutível. Gente, uma pessoa esterilizar energia por ela, sem precisar de falar com ninguém, não tem jeito. O que uma pessoa pode reclamar disso? O processo é ela que está fazendo, a coisa é dela. Agora, vamos procurar esses detalhes na vida do dia a dia. Por exemplo, quer ver um detalhe, uma coisa à toa. Todo mundo aqui, por exemplo, vocês todos, de vez em quando vocês pensam na natureza do ponto de vista da grama, por exemplo. Vocês pensam na natureza do ponto de vista daquilo que eu já falei aqui várias vezes, do cavalo? Entende? São detalhes à toa que, no entanto, o serenão não esquece disso não. Ele dá valor para isso. Isso tem a ver com aquele capítulo do 700 que você fala dos prazeres proexogênicos, né? Progestiogênicos, né? Que é essa questão da natureza, perceber as energias da natureza, né? Não, mas eu não falo só por causa disso, não. Na questão da projeção, existe aí um fato que às vezes é bom a gente clarear para vocês. A hipnagogia geralmente ocorre quando a pessoa, vocês sabem como é, que ela vai dormir. Então começa a aparecer uma porção de formas, uma porção de coisas, porque ela está entre o despertamento e a entrada do sono, do onirismo. Ali naquelas questões que aparecem, quase sempre são coisas da natureza, que a pessoa vai ver. Eu tive examinando isso com uma série de pessoas, desde criança, mulher, homem, pessoa de idade. Na hipnagogia, parece que tem uma coisa do jeito que é que tem no processo fetal, aquela condição. Eu não sei como é que é isso, tudo está para ser estudado. Mas, por exemplo, no feto, vocês sabem que lá pela 6ª semana tem as brânquias de peixe. Então, a mesma coisa. Quando a pessoa vai deixando de ser a consciência da vigília física virgem, e ela vai passar para outro estado alterado da consciência, pode ser que tenha uma transmutação, uma metamorfose, uma alteração disso. Agora, então, eu comecei a estudar e vi que a maioria das formas que tem lembram alguma coisa da natureza, principalmente matéria vegetal. Lembra a grama, você está entendendo? Lembra as folhas espalhadas, por exemplo, que caíram da árvore. Observa na sua hipnagogia, aqueles que têm mais, vocês vão me dar razão. Então, veja, há um processo aí que ainda não está deslindado, isso não está esclarecido. Nós ainda não chegamos, são daquelas equações, elucubrações, hipóteses que a gente tem,
São centenas delas que estão aí para ser esclarecidas. Essa aí é uma delas. Então, o processo é mais sério ainda na natureza se nós formos levar por esse lado do parapsiquismo. Você está entendendo? A hora que começa a dar as alterações conscienciais, o estado da consciência que muda. Uma hipnagogia é das coisas mais normais que tem. Todo mundo passa por isso. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 17 votos online, 10 perguntas respondidas online, 13 perguntas presenciais, 22 assinaturas no livro de presença. Temos 5 verbetes para votação. A gênero, atividade homogênea, incompatibilidade intersomática, linha de montagem e recobramento. Bom, bacana. farmácia, diferente da sua lá no Paraguai, mas é seguro, parece que está tudo ok. Você acha que vale a pena divulgar o nome depois? Porque o pessoal já estava me pedindo. E eu falei, olha, se eu for divulgar, entendeu? O pessoal volta a concordar. Parece que é seguro também. Você acha que vale a pena? Eu não sei. Tem que avaliar, né? Pelo Passar para o seguinte, Pedro? essa outra. Para amanhã, teremos verbete incompatibilidade intersomática, ganhou com 13 votos. Obrigado, uma boa tarde.